can I love another to fall? Watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Estamos aqui nessa noite muito felizes pelo lançamento do livro aí da IES, de autoria do Christian, Milênios de Solidão. E o Cris está aqui para falar um pouquinho para nós como foi. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou a Caroline, sou chefe editora da Impérios Sagrados. Há uns 3, 4 meses eu estou aí nesse cargo. Estou muito feliz. E hoje estamos aqui com o Christian, nosso CEO da IES, que vai contar um pouquinho para nós como foi essa experiência de estar tendo um Milênio de Solidão agora. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Bem-vindos a essa live. Eu sou o Christian, CEO da IES, escritor do livro Milênios de Solidão e de todos os outros livros que levam a marca Impérios Sagrados, né? Esse brasão lindo e maravilhoso refletido nos livros aí. E eu gostaria de começar fazendo uma leitura agora das páginas iniciais do Milênios de Solidão. Sem falar qualquer coisa, apenas fazer a leitura para que você possa embarcar com a gente nesse mundo aí que fala de Andros, de Jeremy, de batalha, de guerra, de família também. Vem com a gente. No subsolo da casa de tecidos Almond, ao sul da capital, 3 pessoas estão em completo silêncio. A sala em que estão possui em torno de 60 metros quadrados. O teto é alto, esculpido na rocha e adornado com mármore amarelo e laranja. O chão, por outro lado, ainda que tendo sido feito da mesma maneira, possui um mármore alaranjado como predominância. Nas paredes, a pintura clara que está desbotada revela que o local deve ter sido construído há mais de 100 anos. 8 quadros empoeirados são vistos nas paredes. Em um canto da sala encontra-se uma bela e grande mesa retangular, também em mármore, de cor ocre. Talhada certamente há séculos, pois os veios do mármore são desgastados. Em uma bela cadeira estofada com cetim vermelho, atrás da mesa de costas para a parede, uma jovem mulher de grandes olhos castanhos escuros, com as pernas cruzadas, encarando os 2 jovens sentados à sua esquerda. Ela veste-se de maneira real, usando um vestido plissado vermelho e branco, unhas pintadas de amarelo, cabelos arrumados em forma de coque. Aparentando possuir não mais do que 20 anos, ela fala para o jovem de curtos cabelos loiros. Jeremy, Andros será sua responsabilidade. Você é o mais experiente de todos nós. E segundo meu pai, o imperador, é o segundo no comando de nossa organização, a Guilda de Tário. O jovem à esquerda de Isabel Scout, a filha do imperador, é Jeremy Javier. Os pequenos olhos azuis e o corpo definido e esguio revelam ali o rapaz mais belo de que já existiu entre os impérios, aparentando ter apenas 16 ou 17 anos. Sua beleza é arrebatadora. Vestido como um típico tariano, Jeremy usa a toga negra, presa com um cinto de couro incrustado com gemas raras. Na mão direita, 2 anéis usados no dedo indicador e um angular reforçam a riqueza do jovem. Após ouvir a frase de Isabel, Jeremy intensifica o olhar e sua voz sai como um sussurro. Como se a displicência fosse a intenção de sua resposta, ele diz: Não tenho aprendizes. Isabel olha para o outro jovem. Os olhos castanho escuros, a expressão da face de Andros Firenze demonstram que está assustado e confuso. Tão sério que parece não notar ou se importar com a resposta do jovem loiro ao seu lado.
que até o momento parece indicar que a presença de Andrews é apenas um incômodo. Andrews se senta de forma tensa na cadeira cetinada. Seus pensamentos são confusos. As mãos não param de mexer em sua veste sacerdotal. A aparência dele gira em torno dos 17 anos. Andrews usa uma blusa clara, com pequenos botões e calças de linho marrom, sendo que uma túnica feita de uma finíssima malha de ferro desce para além do seu joelho. Isabel fala novamente. É uma ordem de seu imperador, Jeremy. Andrews será treinado por você. Soubemos que os dons dele são únicos, especiais. Jeremy Javier respira de forma profunda, de maneira que sua irritação começa a transparecer. Encara Isabel Scout, princesa de Tário e filha de Clive Scout II, o imperador, de forma desafiadora. Andrews, sabendo ser ela princesa imperial, pensa para consigo. Isso tudo por um cálice de ouro? Eu nem queria o resto das coisas. Isabel começa a levantar-se da cadeira, porém, fala com leveza na voz. Meu pai, o imperador, implora que treine esse jovem. Em troca, respira profundamente e irá lhe dar 1 milhão de peças de ouro. Jeremy Javier não esboça nenhum sentimento. Seus lábios contraem-se. Andrews abre os olhos e analisa o jovem loiro. Afinal, ele nunca ouviu falar de tanto dinheiro. O máximo que viu foram algumas dezenas de peças de ouro, ou ouro entregado dos reinos, ou irse, quando os sacerdotes passavam as caixas para o dízimo da igreja. Ele pensa, mas hein? Estou valendo tanto assim? O que foi que eu fiz? Jeremy suspira e fala calmamente. Eu não saí do conforto da minha casa para ser insultado. Só aceitarei treinar esse moleque, e somente por uma semana, se forem 10 milhões de peças de ouro. Isabel Scott recebera ordens do pai para aceitar o que Jeremy pedisse. E por mais contrariada que estivesse, ou irritada com toda a situação, ela responde. Sim, Jeremy, sim. Então, pessoal, esse é o começo do livro Milênios de Solidão, que está saindo pela Potter, não é? E eu estou bem feliz mesmo. A Carol é jogadora da mesa do jogo Impérios Sagrados há quase 20 anos, eu acho, por aí, né, Carol? E acompanha todas essas narrativas que vêm da mesa de jogo. Mas agora eu estou na posição aqui de uma pessoa que está esperando perguntas. Vai lá, Carol. Então, Cris, justamente isso. Eu, por acompanhar de perto todo esse processo, né, das mesas, da escrita, eu queria saber de ti qual que é o sentimento agora de ter o livro ali, de sair a pré-venda, de saber que daqui a pouco ele vai estar físico e que vai estar na estante das pessoas. Como que é para ti como autor isso? Bem, é um processo, assim, muito engraçado, na verdade, porque você só sente a obra mesmo que está acontecendo em relação a ela estar sendo transposta, né, para outras mídias e tudo mais, no momento de que você está escrevendo, aí, de repente, você negocia com o editor, alguém se interessa, aí o primeiro momento, eu acho que esse momento é bem... surreal, assim, de alguém fora o teu círculo de pessoas, apesar do Milênio de Solidão já ter estado, né, até o mês passado, pela Amazon, pelo Kindle, não é? É muito diferente ter uma editora que gosta do seu trabalho, aposte na sua escrita, né, e que, de repente, queira fazer com que o teu trabalho vire, né, algo físico, né, literalmente algo físico. Esse aqui não é o livro, esse aqui é o livro do Bernard Cornwell, O Rei do Inverno. Amo esse livro, por sinal. Mas, assim, é muito engraçado esse sentimento de você saber que já está na pré-venda, logo está aí chegando, né, nas livrarias. Sim, sim. E para o pessoal que não conhece ainda Milênios de Solidão, nem a IS, que está chegando agora, queria que tu falasse um pouquinho como foi esse processo de escrita, de sair o jogo, sair o livro das mesas de IS, né? Que tu jogou junto com o Yuri, né? Não foi uma coisa vivida, não foi uma coisa, né? Então queria que tu contasse um pouquinho pro pessoal. Todos os livros, né, Carol, que levam a marca Impérios Sagrados, né, que tem aquele brasão ali, são da IS Impérios Sagrados, fazem parte do universo Impérios Sagrados. O que é, né?
Ele vem das mesas de jogo, né? Vem das mesas de jogo, que a gente se reúne fisicamente, agora em tempos de Covid não, mas se reúne fisicamente, né? Nesse mundo fantástico que eu inventei há quase 25 anos, né? Daqui a uns dias vai ficar complicado, eu não sei se eu falo há mais de 20 ou quase 25, né? Que eu não quero mesmo 25, então já não sei às vezes, né? O que eu falo. Mas então há quase 25 anos. E o Yuri, que começou a jogar com um sacerdote, que é o Andrews, né? Que virou um ladino, né? Que foi pego surrupiando, por isso que o início do livro ele foi levado para a casa Almos Tintarium, que é o Império de Tarion, não é? Em que ele foi apresentado para a Guilda, que é uma sociedade secreta de ladinos. Só que ele foi levado pelo próprio superior deles, pelo sacerdote, pelo pároco da igreja onde ele servia, né? Ele foi pego roubando, os sacerdotes assim, esse guri tem um talento especial aí, né? Vamos treinar esse guri, né? E lá que ele conhece o Jeremy, né? E quando o Yuri começou a jogar, a gente vai falar nisso na live da semana que vem também, vai ter outra live que a gente vai falar com ele, né? Quando ele começou a jogar, eu não acreditava no potencial dele, né? E pior ainda, quando o Vini disse, não, vamos colocar o Jeremy para treinar ele, que Vini que é o Imperador Craftscode II. Então, todas as personagens ali são jogadores, né, da mesa. Quando vocês verem também a Daira Darzin lá, é a personagem da Carol aí, lá do Império de Zaurin, né, que tem no livro do Milênios de Solidão. E eu não acreditava mesmo no potencial do Yuri, né. Só que ele despontou como jogador, interpretando uma personagem, um outro eu, como a gente chama, né, e as coisas foram. E eu não esperava que, enquanto o Jeremy, eles fossem se aproximar, namorar, casar, ter filhos, fazer uma família sendo ladinos, depois, né, chefiando a própria guilda de Tarion, assim, né. Então é muito doido ver isso no próprio livro, quando eu tô olhando algumas páginas dele, né, eu acho muito, muito interessante. Mas para quem não sabe, no início do livro, né, diz assim, bem assim, vou ler aqui, se foi pego roubando a casa sacerdotal. E o mais agravante, é um sacerdote. Sua sorte é que o sacerdote paroquial já estava cuidando das suas ações. Aqui diz a Isabel Scott. Estamos oferecendo uma saída para toda essa situação. Ao entrar para a guilda de Tarion, teu nome será apagado dos arquivos e a queixa do crime nem será prestada. Portanto, sua vida agora pertence a nós. Jeremy, olhando para o teto, declara com voz baixa. A nós não. O que quer que venha acontecer com eles é sua responsabilidade, não minha. E pela primeira vez ele olha para Andrews nos olhos. O que o desconcerta por segundos. Afinal, quem está pagando pelo treinamento dele és tu, Isabel, não eu. Andrews fica a olhar para Jeremy confuso, sem saber se deve levantar ou permanecer sentado. Isabel sorri amistosamente para ele e diz: Jeremy só parece ser feito de pedra, mas no fundo é um doce. Jeremy inclina levemente o pescoço para Isabel. Retira uma adaga que estava escondida em seu cinto e, com uma rapidez impressionante, golpeia Andrews no coração. Andrews, que sem reação alguma olha para o seu algoz, afrouxa os braços enquanto sente a lâmina da adaga, que, matando instantaneamente, fica cravada no seu peito. A força foi tamanha que o punhal atravessou o corpo de Andrews e se prendeu na madeira da cadeira. Isabel Scott fica perplexa e levanta-se da cadeira para acudir Andrews, tentando tirar a adaga do peito do falecido, sem sucesso. Eu tô rindo, gente, mas é triste a cena. Mas é que eu lembro que eu interpretei isso com o Jeremy, assim, pensei, Andrews mereceu, mas enfim. Ela grita olhando para Jeremy. O que você fez? Jeremy fala com uma seriedade mortal em sua voz. O que eu fiz? Apenas demonstrei o quanto eu sou doce. Agora use seus poderes e o ressuscite. Irei treiná-lo. E se tu, Isabel, por qualquer motivo na vida achar que eu sou teu amigo, que defendo esse império mesmo que estou sob ordens de qualquer pessoa, vou enfiar uma adaga no teu peito, retirar seu coração e pedir para meu empregado Al para que o cozinhe. Estamos entendidos? Esse é o Jeremy, essa é a relação dele com Andrews, assim, no início, né? Pouco intensa, né? Desde o início, pouco intenso. Mas eu sempre falo que é porque Andrews merece, né? Então, Andrews é uma questão muito difícil de lidar, né? Eu acho que esse é um diferencial dessa obra, a intensidade, né? Tem vários diferenciais porque é uma obra ímpar, né? Por tratar de vários assuntos. Eu podia trazer para nós
esses assuntos que o Milênios de Solidão traz e que o torna uma obra tão ímpar. Bom, recordado Milênios, assim, que eu escrevi em 2016 para 2017, né? Demorei 6 a 8 meses para a escrita dele. E isso que no processo de editoração, ele sofreu um corte de 45 páginas, mas isso não é negativo, tá? Isso é positivo, porque a gente tem que se rever no processo de escrita, né? E foi importantíssimo o trabalho do Raul, da Cota Editorial, não poder deixar aqui de falar, por acreditar no meu trabalho e também acreditar em outra coisa, que o Milênios de Solidão vai virar peça de teatro na Biodict, na Bienal, aí pela direção do Matheus Carriel. Eu tô vendo que a Jéssica colocou aqui, eu amei que tem um livro físico, vou amar o cheirinho desse livro, viu? Com certeza. Vai amar mesmo. Vou fazer uma dedicatória especial para você, Jéssica, dizendo assim, oi, ponto. Assim, né? Desse jeito. É o Jeremy que vai assinar tudo assim. Né? Super especial. Super especial. Oi, ponto. Assim, né? Que eu posso falar do Milênios de Solidão? Bem, ele começa na Casa de Tecidos Almost, não é? Com o Jeremy e o Andrew se conhecendo. Depois ele pula no primeiro capítulo e pula para alguns anos à frente. E literalmente começa com eles pulando no telhado da capital de Tarion, chegando no palacete onde eles moram, tendo uma cena bem próxima, digamos assim, onde nessa cena o Jeremy começa a contar sobre a infância dele, né? E é uma infância muito complicada. O Jeremy durante 100 anos, ele foi escravo. Então, ele é uma pessoa totalmente marcada por uma história muito triste. Foi rejeitado e perseguido pelo pai. A mãe teve que fugir com ele. Nem a mãe ele teve convivência direito, né? Mentiram a vida inteira para ele. E o Jeremy tem mais... No Milênios de Solidão, acho que o Jeremy menciona que o Jeremy tem entre 3.000 e 5.000 anos, mas não é claro, assim, por vários motivos. Só que ele conhece o Andrews quase 4.000 e 4.000, sei lá quantos anos depois, na linhagem de tempo, assim, né? E naquela noite que o Jeremy conheceu, o Jeremy, ele não... E isso nós julgamos, não é? Nós julgamos. Foi interpretada essa cena. O Jeremy não queria mais viver, ele estava cansado. Um deus mortal, o Jeremy é um deus. Né? Toda vez que eu lembro das cenas assim, eu lembro do Yuri, né? Não tem como... Né? Mesmo que o Yuri mora em Cuiabá, eu não tenho tanto contato com o Yuri enquanto pessoa, né? Tenho mais com o Andrews, né? Eu sempre vou dedicar os livros que tratem de Andrews e Jeremy ao Andrews, porque dedicar ao Andrews e ao Yuri, digamos assim, é uma forma de reconhecer a inspiração que é jogar com ele, não é? E isso é muito importante. A Monique, vi que ela está comentando aqui, o Milênios de Solidão é único e inspirador, Cris. Como você se sente vendo que o seu trabalho, a sua história tocou a vida de tantas pessoas, né? Nossa, né? Eu acredito sinceramente que é agora que o trabalho, de fato, de expansão para as pessoas conhecerem o Milênios vai começar, né? Porque uma coisa é transpor lá da mídia online, que é até usada, mas... ainda assim a mídia, o impresso, ele tem um outro peso na vida das pessoas, não é? Acho que agora que vai começar. Que enquanto você é autor, ao menos no meu caso, eu ainda não sinto, eu estou no meio do vendaval, lançando o Milênios, falando, conversando com as pessoas, não é? Estou trabalhando em outras obras da IES, inclusive, né? Depois a senhora editora vai falar, e a editora comercial vai falar, né? Dona Carolina. E então ainda está meio assim, nublado, para poder falar, admito. E os últimos dias foram bem corridos por causa do lançamento. Você tem que rever o livro muitas vezes, né? Sim. Então, já que o Cris falou ali das outras obras que estão para vir, vou dar um spoiler aqui, que o Milênios de Solidão já tem uma segunda fase aí a caminho, né, Cris? Já tem. Já tem. Caminho. Eu já dei uma olhadinha em umas páginas, gente do céu, vocês não têm ideia. Se vocês com certeza vão gostar do Millennials, o próximo que está por vir, vocês vão amar de paixão. E todas as obras
que a escrita que o Cris faz é maravilhosa. E tem toda essa intensidade porque justamente são histórias jogadas, são histórias vividas em mesa. Aí tá a fotinha do Primogênito do Sol, o spoiler aí para vocês. Fala um pouquinho, Cris, que esperar dessa próxima obra. Então, para quem lê o Milênios, lê rápido, devora, né? Porque o Primogênito do Sol tá para sair agora em 2 meses, eu tenho que finalizar ele. Ele vai para um mês de revisão e logo ele vai estar já no Catarse, vai botar no Catarse, não é? Então, assim, ó, para quem adquiriu o Milênios de Solidão, a gente vai fazer uma campanha, né, Carol? Para a gente dar pelo menos, enviar pelo menos o prelúdio do Primogênito do Sol, e enviar para as pessoas poderem conferir, né? A gente vai fazer a campanha aí, vai ser bem bacana. Por quê? Porque o Milênios de Solidão, ele termina de uma forma bem, bem diferente do que a gente estava esperando, né? É um mundo medieval, né? Agressivo, tem guerra, tem batalha, tem sangue para todos os lados, né? E como vou dizer assim, para não dar spoiler sobre o livro, não é? Toda a obra do Milênios de Solidão, para quem acha que ela está falando só do Jeremy, né? Eu digo assim, gente, será que ele não está falando do Andrews? Você tem certeza que esse livro, que Milênios não está falando do Andrews mesmo, né? Porque se ele começa no início ali começa no início, olha que bonito, isso é um assassinato da língua portuguesa. Começa no início, né? Se ele começa falando que o Andrews foi pego roubando, né? Então, vejam ao longo da narrativa do Milênios de Solidão. E como eu deixar de falar sobre Tares e Dominus, né? Tares e Dominus são os filhos que Jeremy gestou no ventre dele mesmo, né? E que teve, em forma de cesárea, para quem se perguntar, né? Porque é impossível, né? Não teria como. De forma mágica, né? Dentro do Milênios de Solidão, ele tem uma narrativa gigante, né? Gigante mesmo. Até eu vou ler aqui o sinopse do Milênios de Solidão. Em um mundo que os deuses e homens lutam lado a lado para sobreviver, a história de amor entre Andrews e Jeremy ultrapassa qualquer lenda, mito ou epopeia já escrita. Andrews Firenze, um jovem de 18 anos arruaceiro, mulherengo e sacerdote, é pego roubando dentro da própria sacristia do templo que serve. O clérigo, que o surpreende em flagrante, percebe que o rapaz possui habilidades especiais. Ao ser levado para a secreta guilda de Itarion, ele é apresentado a Jeremy Javier, o filho rejeitado de um deus que se torna seu mestre. Muitos anos se passaram desde que essa cena aconteceu e de que comecei a interpretar Andrews Javier Firenze, ou seria o contrário. E ainda hoje ela é capaz de me emocionar. Milênios de Solidão é um livro baseado nas histórias reais de personagens reais do sistema de jogo Impérios Sagrados, que há mais de 20 anos vem sendo narrado pelo autor. É um livro de tirar o fôlego do início ao fim. Por que você me ama? Pergunta Jeremy. Porque eu escolhi te amar, responde Andrews. Yuri Nalim, também conhecido como o senador Andrews Javier Firenze. E aqui tem perguntas assim para você, Carol. E daí eu volto na pergunta sobre o primogênito. Carol, como foi ver seu outro eu no livro virtual e agora no impresso? A Monique está perguntando. Eu tenho uma história de amor conhece, né? Todo mundo sabe, desde o início. E ver a Daira ali descrita, né, pelo Cris, e saber que eu vivi tudo isso em mesa, não tem como mensurar, assim. Eu sinto maior orgulho mesmo e uma emoção fora do comum, assim, porque é algo que eu nunca imaginei na minha vida. E ter isso, ler ali, me dá um orgulho imenso, imenso mesmo, gente. Quem se quisesse experimentar e participar das mesas da IES para ter essa emoção, né? Eu futuramente também, num futuro próximo, quero lançar
a história da Daira aí pela Yes, então estamos trabalhando nisso e é maravilhoso. Eu não esperava fazer, na verdade, sem querer, uma continuação do Milênio de Solidão, né? Que é o Primogênito do Sol. É diferente, o Primogênito ele não vai inaugurar algo totalmente novo para toda a marca Yes, não é? Porém, ele só foi possível de escrever o Primogênito do Sol em razão do Andros, apesar de ser um livro centrado no Jeremy, né? Porque sem o Andros, nada tem sentido. E aí eu já não sei se é o Christian ou o Jeremy falando, não é? E eu quero fazer uma pergunta, assim, para você, Carol, para explicar um pouquinho sobre a Daira, da onde ela é, o que ela come, de onde é que ela vem, né? E falar da tua relação com o Andros, né? E que inclusive aparece no Milênios de Solidão. E para falar um pouco da tua relação ou não relação com o Jeremy, né? Ou da Thalia e do Dominus também. Deixar você, vai lá. Então, qual que foi a primeira pergunta? Foram tão... De quem é a Daira? Então tá. Daira Darzen é uma arquimaga do Império de Zaurin. Ela foi a primeira mulher maga do Império, a primeira maga a ter uma espada no Império, e ela veio, esse outro eu nasceu nas mesas mesmo, porque eu era uma menina extremamente tímida, e eu continuo sendo, mas foi um desafio, e eu acho que eu e o Cris já contamos essa história. Ele perguntou, tu quer ser uma maga mesmo? De que império? Em Zaurin. Em Zaurin, tem certeza? Porque Zaurin não tinha essa cultura de magos, né? E dirá uma maga. E foi assim que foi sendo construída a história da Daira. Nas próximas obras, o Cris eu vou poder contar um pouquinho mais, né? Mas falando da relação do Jeremy e do Andrews com a Daira, com o Andrews, a gente sempre teve uma relação amistosa, né? A gente fazia trocas, aventuras, e de um reino para o outro. E era uma relação muito, muito legal, assim, né? Até treinamentos a Daira fez com o Andrews. Já com o Jeremy, não existia relação. Inclusive, em uma outra linha temporal, né? Depois, se o Cris quiser explicar um pouquinho disso, a minha personagem, a Daira, e o Jeremy deram aula em uma universidade juntos, né? E eu e o Cris escrevíamos essa cena, os dois entrando, nem se olhavam, né? Porque os dois não são muito fáceis de lidar. Eu fui numa outra linha temporal e o Jeremy e a Daira, em Zaurin, se eu não me engano, foram convidados cada um para lecionar uma coisa diferente. A Daira, cultura e magia, e o Jeremy, se eu não me engano, era poderes e ocultismo, uma coisa assim. Mas o Jeremy, nem dentro de casa, com o próprio Andrews, ele é falante, não é? Ele puxa assunto, não é? É uma vida muito diversa do que a gente está acostumado, algo assim, né? Que ele teve e que reflete nele até hoje. E eu lembro que o Jeremy olhava a Daira assim, devido àquela estudo, ele, em vez de dizer que era uma maga ou arcana, ele dizia assim, Andrews, você vai para casa daquela bruxa de novo? Cuidado, faz assim, faz figa, porque falar com bruxa dá mau olhar, né? Aí, então sempre tinha isso, assim, né? Aqui a Selma, a esperança, o amor da minha vida, tá falando assim, muito bom ver vocês que se lançaram nessa aventura há tanto tempo, alcançando esse novo patamar. Parabéns e sucesso. Obrigado, Selma, por sempre acreditar no meu trabalho. De verdade, você é uma pessoa que eu amo, importantíssima para mim. Obrigado. Né? E agora tá aí, né, Selma?
Tá aí, né, pessoal? Milênios de Solidão tá chegando nas livrarias, tá na pré-venda. Divulguem pro pessoal, né? Falem do livro, comentem, enlouqueçam, mandem para Deus, para todo mundo, o primo dele também, né? Saiam gritando nas ruas, tirando cabelo, beijando as pessoas. Ah, Milênios de Solidão! Ah! Sim, bem louco. Vamos fazer ser um best-seller, né? Oxi, né? O Milênios é um começo, né? O Milênios é o começo, né? Eu falo que o Milênios eu tenho outros livros que ainda estão lá à venda, que não foram negociados com a Cotter, né? Que estão lá no Kindle ainda, né? Os Sombras no Entardecer, Narrativas Interrompidas, né? O Clamor Élfico. Também tem outros 2 livros que falam de assuntos diversos, como literatura e ciências humanas, não é? Assim, tá vindo muita coisa aí pela frente, mas todos eles que têm a Impérios Sagrados relacionados. E o Milênios de Solidão, ele vai puxar os outros, assim, porque depois disso vai vir Primogênito, tá logo chegando aí. Então, corre pegar o Milênios, ler para ficar pensando o que vai ter no Primogênito, né? E prepara o lenço, porque assim, ó, prepara o lenço, porque tem cenas, assim, muito, 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 muito fortes, assim, tem coisas muito bonitas, sabe, dentro, né, de todo o Milênios de Solidão, né, e que é algo que não é fácil. Quando eu olho, assim, não lembrar de como foi escrito, da parte do Jeremy escrevendo, assim, né? Porque realmente, todas essas personagens assumem mesmo quando estão escrevendo, e eu deixo brotar. Cris, podia falar um pouquinho, então, que tu tocou no assunto do processo de escrita. Como foi para ti criar o Jeremy, né? Que ele é uma personagem de uma profundidade muito grande. E conta para nós um pouquinho como que foi esse processo. Eu poderia até ler o início do Primogênito do Sol, para vocês terem ideia, né, de quem que é o Jeremy. E eu acho que eu vou fazer isso, porque assim vocês vão ter ideia e noção de quem que a gente está falando, né? Que personagem é essa que a gente está falando, né? Que é capaz de transformar vidas, assim, inclusive a minha. Introdução. Não resta mais nada de mim, Andros. O que eu poderia ter sido morreu há muito tempo, e o que tu amas é um reflexo que tenta se manter vivo. Me perdoe por isso. Eu estou morto por dentro. Jeremy Javier Firenze. Lembro perfeitamente do momento em que Jeremy Javier, que se tornaria Firenze, veio ao mundo. Ele nasceu comigo, não como um irmão, não como uma contraparte, mas como um outro eu, vindo da solidão e do abandono. Ele ficaria escondido durante mais de 17 anos, sendo alimentado com todos os sentimentos ruins que eram empurrados e estorrados na minha mente, especialmente no que tange ao abandono de meu pai e à morte do meu avô. Ou, se quiserem, emoções que solaparam a minha mente e, se existir, a minha alma. É um livro forte, denso, difícil. Cada letra presente aqui, cada página escrita são como que um recordar de todos os anos de abandono e solidão. Jeremy, que foi batizado como Amon Serra ao nascer, é uma personagem de um jogo de ficção chamado RPG, Roleplay Game, e que me interpreta há mais de 18 anos. Sim, é ele quem me interpreta. Eu até pensava o contrário disso, mas foi um sonho que me dei conta de que ele estava presente dentro em mim. Nesse sonho, quando tentei enfrentar dizendo que ele era apenas uma personagem que havia sido inventado, ele se aproximou calmamente com seus olhos azuis claros, cintilando, e me disse com voz firme e um tom sarcástico: "Tu achas que me inventou? Poucas coisas me fazem rir hoje em dia. Eu inventei o que tu és hoje. Eu te inventei. Não é a minha vida que é uma ilusão, é a sua. Sabe o mundo que tu vives, tudo ao teu redor? É só um pálido reflexo do que eu permito que tu viva. E como sempre, o auto-engano das pessoas é o que mais me enoja. E tu não és diferente dessas pessoas." Logo após essa discussão, eu me aproximei dele e tentei balbuciar algo como: "Andros é o quê?" Porém, seus olhos se contraíram
e ele retirou uma adaga do seu manto e me acertou em cheio no coração, dizendo: nunca mais fale de Andrews. E foi assim que entendi minha relação com Jeremy. Ele me permite interpretar ele, pois quem comanda e possui os planos e sabe os motivos dessa permissão é ele, somente ele. Então, acho que um pouquinho nessa introdução do que vai ser o primogênito do Sol, não é? Eu tô... Ai, né? Ai, né? Meu Deus. É muito, muito intenso, gente. Muito intenso. Nossa, eu tô... Ai, ai, ai. Pegou firme, assim. Eu quero... Nossa, eu fiquei tonto, gente. Não tem como a gente não querer correr, ler o Milênios para correr, ler o Primogênito. Eu, pelo menos, não tem como, gente. Eu vou ler aqui, então, vou dar um spoiler do que o Dominus, o filho do Jeremy, certo? Fala com o Jeremy em um dos diálogos do livro, tá? Bom, o Dominus, ele tem um aspecto físico muito parecido com o Jeremy, mas claro, assim, a Taris, ela é mais morena como o Andrews, né? E o Dominus nasceu com um problema de fala. Então, ele fala realmente com a língua, comumente falando, uma língua enrolada, assim, né? Quando o Dominus se quer, ele se esforça, ele fala bem corretamente. Mas aí, entre querer fazer isso e fazer, né? Aí tem a mãe, sabe? Tem o pai que vão falando e ele não obedece. Mas aqui ele pegou o Jeremy escrevendo. Eu gostaria de pedir essa licença para fazer só essa leitura bem rápida. E depois para a Carol ir para os finalmentes, não é? Aqui. Falando, a Selma está acompanhando, muito bom para vocês que se lançaram nessa aventura há tanto tempo, né? Já pensaram numa data para o lançamento do ao vivo, pós-pandemia? Deixa que você responda, Carol. E daí ela faz uma série de palavrões positivos, assim, que lindeza. Tá? Oi. Eu vou ler aqui, então. As pessoas comuns, isso o Jeremy está escrevendo, os que se acostumaram e aceitaram algo assim, a escravidão, é porque não são capazes de olhar para quem se ama com os olhos da paixão. Eu preciso ter coragem para perguntar se o desapontei. Se desapontei Andrews. Com Andrews existe outra coisa: desafio, vontade e desejo. Eu preciso ter coragem para perguntar se o desapontei. Sempre penso sobre isso. Sempre fui assim, desde escravo. Perante os outros, o ferro mais duro, que não se quebrava nem sob 500 chibatadas. Mas no canto mais escuro eu derramava lágrimas, poucas, mas que me lembravam do fato mais básico da minha vida, minha humanidade. Porém, como Andrews, basta que seu olhar se turve para mim, que sinto como se cada parte do meu corpo desmoronasse. As lágrimas finalmente vieram. Estou assim, me remontando, desmoronando, soluçando ao chão. Ele me magoou. Dominus olha para Jeremy, que escreve transparecendo pelas suas expressões estar muito longe de sua escrivaninha. Totalmente imerso em seus pensamentos. Ele pensa em pedir colo, mas lembra que o colo do seu pai é melhor do que o da mãe, e decide apenas abraçar Jeremy como um filho que está machucado também, e não sabe como se expressar. Ele diz: Mames, por que tu escreves? Porque meu espírito está morto, Dominus. A escrita é a segunda fonte da minha ressurreição. A primeira é Andrews, seu pai. É por meio da escrita que eu volto à vida para me reencontrar comigo mesmo. Escrevo porque dói, e é uma dor que só passa quando a transporto para fora, a jogo no mundo. Porque tem dias que respirar é o mais doloroso movimento possível do meu corpo. Escrevo porque minha alma começou a sair das trevas e da escuridão com o amor do seu pai por mim. Escrevo para que eu possa me olhar nas linhas e não ver somente as maldades que cometi. Mas, principalmente, escrevo para ver que, de alguma forma, viver vale a pena. Nossa. Nossa. Então, gente, meu Deus, não tem como não mexer com a gente. Eu fico aqui pensando e sentindo, e o Chris lendo ali, eu fico remontando as cenas na minha mente, é muito, muito intenso, realmente. É uma leitura que faz a gente entrar
e viver ali com os personagens. Respondendo a Selma, o Cris me corrija se eu estiver errado, o livro físico vai ser lançado, né, quando pós-pandemia, na Biogibit. Isso, na primeira Bienal Literária Geek LGBT+, que vai vir em 2021 no MON. E a gente já está pensando nas outras edições, né, Carol? No MAC, em Niterói, no MASP, em São Paulo, e outros museus aí. Quiçá no mundo. Quiçá no mundo, né? Mas é isso, né, Carol? Semana que vem vai ter live? Semana que vem temos live, falando um pouquinho mais do Milênio de Solidão, que a gente tá amando, né, falar desse livro maravilhoso. Então, vamos ter aí junto com o Raul, né, que é o diretor, é o editor da Cotter, né, da Cotter Editorial, o Yuri, que é o Andros, né, e vamos tacar a ficha aí, vamos falar mais do livro, vai ser bem legal. Se preparem. Sim, pessoal. Né, peguem o chopp, o vinho, a pipoca, a cerveja, né, tudo vamos que vocês comemorar quiserem, juntos. Peguem tudo que vocês quiserem para poder ver a live da semana que vem, né, vai ser bem legal. Né, Cris? Vamos comemorar juntos, estourar champanhe, fazer um brinde ao vivo. Vamos fazer. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui, quem participou ali com nós, um beijão. Então, vamos correr lá, comprar, né, pré-venda, vai se esgotar logo. Vai, tá com desconto bom, tá legal. Tá ótimo. E obrigado por todo mundo que participou. Cris, quer deixar alguma palavra antes de encerrarmos? Olha, queria falar em nome do Andros, né? Ele é um corrupto, já o denunciei para as autoridades, mas como ele sustenta a casa, tá tudo bem, tá tudo bem. O Andros é um bom pai, ele me dá muito ouro, né, assim. Ele é meio sovina, mão de vaca, assim, né, mas eu amo o Andros, ele sustenta a casa, então, né, é um bom homem. Pessoal, leiam, se apaixonem, né, comprem o livro, vocês vão realmente, acredito e espero, amar, né. É uma relação de amor e paixão enlouquecedora em alguns momentos. Então tá, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. Tchau, beijão tchau. E até semana que vem. Obrigadão. Semana que vem. Tchau, tchau.